Olá, tudo bem? O meu nome é Dani Graziani, eu sou veterinária comportamentalista e gostaria de falar para vocês hoje um pouquinho a respeito de agressividade. O comportamento agressivo em cães. Ele geralmente acontece por um problema de comunicação, o que é curioso, porque se você for ver, também é o principal motivo das brigas entre humanos, né? Humanos que falam a mesma língua. Então, se esse problema acontece entre humanos que falam a mesma língua, imagine quando você envolve seres de espécies diferentes, que têm suas línguas, que falam línguas diferentes, né? No caso, o cachorro, ele só pode falar cachorrês, não é? Ele não fala, então ele fala de uma maneira diferente e muitas vezes a gente não consegue entender o que ele está dizendo. E isso frequentemente causa problemas de relacionamento entre humanos e cães. Então eu vou tentar mostrar para vocês, colocar uma situação que talvez vocês consigam entender melhor o que frequentemente acontece com os cães e por que os comportamentos agressivos. Então vamos lá. Vamos imaginar que uma pessoa do seu convívio começa a ter uma atitude, um toque, uma forma de agir com você que seja desagradável para você. Vamos dizer, por exemplo, que a pessoa está te fazendo cócegas. Tem muita gente que não gosta de cócegas, enfim. Aí o que acontece? Se essa pessoa inicia este comportamento com você e você não se sente confortável com ele, qual que é a primeira atitude que você vai ter? Geralmente, a gente vai iniciar com a linguagem mais primária e mais instintiva que existe, que é a linguagem corporal. Então, se alguém vem te tocar e você não está interessada naquele toque, é óbvio que você vai se encolher, que você vai ficar um pouco rígida, que você vai procurar se proteger. Isso é um comportamento completamente instintivo e, de maneira geral, a gente já percebe esse comportamento muito rapidamente e de forma geral, a gente já deixa de tocar a pessoa daquela maneira só pela forma como ela se comporta, né, na linguagem corporal dela. Mas aí vamos imaginar que a pessoa ignora esses sinais porque ela está querendo brincar e fazer cócegas na pessoa, enfim, e ela insiste com o comportamento. O que vai acontecer? Você provavelmente vai falar de uma maneira educada e polida para a pessoa parar de realizar aquele comportamento. E vamos dizer que a pessoa te ignora e insiste naquele comportamento. Você vai ser um pouco mais rígida ou um pouco mais incisiva e vai dizer: eu não quero que você faça isso que você está fazendo. E se a pessoa continuar, ou até mesmo ela disser para você: fique quieta porque eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, você provavelmente terá duas atitudes. Ou você vai realmente ficar quieto porque você está com medo e aí você acredita que ficar quieto pode ser a melhor forma de sair vivo daquela situação, ou porque você paralisou de medo mesmo, ou você provavelmente vai atacar e vai reagir de maneira agressiva para sair daquela situação, certo? Totalmente compreensível, isso. E ninguém vai Inclusive, se você for pensar, quando existe no conceito da justiça o conceito de autodefesa, ou seja, você pode até, de repente, não responder por um assassinato porque você estava se defendendo, certo? Então, é muito comum que os cães tenham um comportamento agressivo simplesmente pelo fato de que eles estão tentando se defender. Você vai pensar: nossa, mas por que ele está tentando se defender de mim? Eu não fiz nada. Às vezes a gente fez e não percebeu. Vamos mostrar, por exemplo, o que é muito comum de acontecer com os cães. A maioria dos cães, por exemplo, eles não se agradam com beijos e abraços, porque isso não faz parte do repertório de comportamento entre cães de carinho. Eles muitas vezes podem até se sentir atacados por esse comportamento nosso, que para nós é um carinho. Até se você for pensar, não é assim qualquer pessoa que você tolera beijos e abraços. Geralmente são pessoas muito perto de você. E você se sente desconfortável com beijos e abraços de pessoas que não têm intimidade com você. Então, até a gente às vezes se sente incomodado com esse tipo de atitude de outra pessoa. No caso do cão, por exemplo, se você estiver realizando um comportamento indesejado para ele,
Seja lá mexendo na comida dele, seja que você tá dando beijos, abraços, tocando em algum lugar que ele não gosta. Ele vai primeiramente demonstrar isso com linguagem corporal. Então as linguagens corporais mais comuns nos cães é lambedura de boca, que a maioria das vezes a gente não percebe, e isso é um sinal de estresse, é um sinal de que eles não estão confortáveis com aquela situação. É encolher os ombros, é se encolher de forma geral, é baixar rabinho, orelhinha, virar de costas pra você, que é um comportamento que geralmente as pessoas relacionam com ele está me ignorando. Ele não está te ignorando, ele está mostrando um sinal de que ele está querendo evitar conflito contigo. E aí, se a gente percebesse essa linguagem corporal percebesse que ele está se sentindo desconfortável e a gente regredisse com o nosso comportamento, a gente evitaria muitos problemas comportamentais. Mas o que muitas vezes acontece? Essa linguagem não é percebida, então as pessoas acabam insistindo naquela atitude que está deixando o cão desconfortável, e ele vai aumentando, ele vai ter que reagir de uma maneira mais clara para que você entenda, que aí entra naquilo que eu falei. Primeiro fala de forma educada, depois fala de maneira mais agressiva, né? Ele rosna, normalmente eles rosnam. E aí o que as pessoas geralmente fazem? Ou acham engraçado, ou brigam com o cachorro porque ele está rosnando para você, ou muitas vezes ignora e simplesmente continua fazendo o que estava fazendo. E aí o cão se sente invadido, se sente desconfortável, se sente com medo, e aí ele vê que ele precisa ser mais incisivo para se proteger, da mesma forma que a gente reagiria nessa situação. E aí ele avança na pessoa. Alguns cães nunca chegam a avançar, alguns cães avançam, isso é variável de indivíduo para indivíduo, assim como acontece nos humanos, que tem pessoas que são muito mais intolerantes e reagem muito mais rápido, enquanto outras pessoas são muito tolerantes e passam muito tempo sem reagir. Da mesma forma, isso acontece com os cães. Isso também depende da história de vida deles, de genética, de um monte de questões, da raça e tudo mais. Então, uma das principais maneiras que a gente tem de prevenir ataques é a gente ser capaz de ler a linguagem corporal do nosso animalzinho e compreender quando ele está se sentindo desconfortável ou com medo. Assim, você evita ataques futuros que possam acontecer. Aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas o meu cão ele mostra essa linguagem corporal de medo com frequência, quase que o tempo todo. Bom, aí pode ser que o seu cão precise receber um trabalho mais... ele precisa receber um trabalho terapêutico, um trabalho de adestramento, às vezes ele precisa até de medicamento, porque ele está reagindo de maneira exagerada aos estímulos e precisa ser habituado a eles de uma maneira gradual e tranquila. Isso pode ser o caso do seu cãozinho. E aí isso pode ser, muitas vezes, como eu falei, porque ele pode ter passado por traumas, ele tem lá os seus motivos que ele precisa ser habituado aos toques. Essa é a dica de hoje, muito obrigada!